Olá, gente, muito boa noite. Estou chegando aqui para comandar mais uma live de expressão. Hoje com a Amanda Sota. Eu só estou fixando aqui o comentário para poder daqui a pouquinho já liberar a nossa convidada. Quer dizer, estou aguardando, né? A nossa convidada de hoje. Pronto, comentário fixo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Quem está chegando aqui? Beto Galo. Pipoca Seu Zé, que delícia! Que coisa incrível, gente. Saudade de comer pipoca na praça. Quem mais tá aqui? Navarro, é isso. Ó, o pessoal da Pipoca Seu Zé, realmente, esse sabor inevitável, né? Acho que não tem quem goste dessa pipoca, gente. Coisa incrível mesmo. A Adriana Risse também tá aqui com a gente. Olá, gente, muito boa noite. Boa noite mesmo, de coração. Então daqui a pouquinho, ó, só tô esperando aí a Amanda Sota chegar para conversar com a gente. Ela que é engenheira civil, empreendedora, vai contar pra gente um pouquinho sobre a sua história de transformação. Quem tá chegando também aqui para acompanhar nossa live, com certeza a nossa diretora, Márcia Cunha. Aproveito para falar das novidades da Revista Expressão que estão chegando por aí. A revista não tá parada, muito pelo contrário, tá se movimentando e muito. Além de trazer pra gente essa novidade, essa live de expressão toda segunda e toda quarta-feira, vem aí uma super edição completamente digital. A revista se reinventando nesse momento de pandemia para ficar ainda mais perto de cada um de vocês que acompanha há tempos esse trabalho muito sério que a Márcia Cunha e tantos outros profissionais levam com muita responsabilidade, transportando para as páginas da revista, agora numa forma diferente, a história da nossa cidade de Araras, a história de gente que faz a nossa cidade, a nossa região acontecer. Então aguarde. E para você que acompanha a revista Expressão já através do nosso Instagram, fique esperto, fique esperta, porque tá chegando promoção. Tem sorteio, logo mais daqui a alguns dias a gente vai apresentar para vocês as novidades, delícias que inclusive vocês vão poder concorrer. Você que participa da nossa live, você que já segue a nossa revista Expressão aqui através do Instagram, Expressão Araras. Só estou esperando a Amanda Sota chegar. Simone, tudo bem? Simone, Toca Interativa lá de Rio Claro, sempre presente com a gente. Simone, muito bom ter você aqui também. O Benê Campos mais uma vez está com a gente. Benê, pode mandar suas perguntinhas, hein? Pode mandar as perguntas aí. Daqui a pouquinho, então, a nossa entrevistada de hoje chegando. Só estou aguardando aqui, então, o sinal da Amanda para eu poder mandar o convite para ela. E aí, então, a gente começar essa nossa conversa de hoje. Então, gente, ó, fiquem atentos, tá? Por favor, ao nosso Instagram. Em breve aí, novidades para vocês. Além do sorteio, tem também, vai chegar para vocês em breve aí uma super edição completamente digital que a Márcia e toda a equipe está preparando para vocês. Aliás, um abraço muito grande a Márcia Cunha, também a Vanessa é jornalista lá da revista, ela que me ajuda também na produção dessas lives, e a toda a equipe que está por trás, nos bastidores, promovendo informação para cada um de vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu sigo de São Paulo, comandando a live de expressão, e eu agradeço a Márcia Cunha, porque essa também é uma grande oportunidade para eu poder matar a saudade das pessoas que eu tanto amo, que eu tanto prezo aí na cidade de Araras. Ó, Amanda chegou? Amanda, vou mandar o convite para você aqui. Deixa eu ver aqui, clicando no nominho da Amanda. Deixa eu ver se aparece aqui. Amanda, manda a solicitação para mim, deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver. Não tá indo para mim aqui. Olha, acenei para Amanda, deixa eu ver se vai. Amanda, você consegue mandar o convite para mim, por gentileza? Solicitando aí. Que aqui para mim hoje não tá indo. Peraí. Opa, agora sim. Pronto. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? O som tá chegando legal para vocês aí? Hoje eu mudei um pouquinho o nosso cenário aqui. Pronto! Pronto, aqui estamos Imagem muito mais nós. bonita agora. Agora sim, agora vai, hein? Tudo bem contigo? Tudo ótimo e com você? Tudo já. Deixa eu afastar aqui. Eu estou no novo cenário hoje aqui em casa, Que legal. experimentando as mil e uma faces do apartamento aqui. Você Precisa, tá né, onde? nessa pandemia. Ah, a Eu tô gente no... precisa se reinventar. Você tá onde? Tá em Araras? Onde Eu tô você em tá? Tá em Araras, eu Araras tô ou não? passando essa pandemia aqui com a família. Tá Tô legal. em E aí? Araras, tô passando essa Tá, pandemia com a família.
Tá joia. E você tá bem? Tá super tranquila? Tá surtando já nessa pandemia? Ainda não, mas tá quase, viu? Tá quase. Não, essa pandemia está sendo uma fase de grande aprendizado para todos nós, né? No final das contas, eu vejo aí como uma oportunidade da gente se reinventar mesmo. Eu sei Uhum. que é muito difícil, apesar de todos, né? Tudo que a gente está passando não é fácil, mas é assim uma oportunidade da gente se reinventar. Eu, particularmente, estou aproveitando ela aí para fazer coisas que eu não fazia há muito tempo. Estou brincando no slackline, soltei pipa esses dias com o meu garoto aqui. Então, realmente estou aproveitando esse momento aí, tirando o melhor, né, dentro do que a gente tem. Então, tô É, aproveitando. isso é legal. Aliás, essa é uma lição que você já está dando para a gente aqui. As pessoas precisam aproveitar esses momentos. E quando a Márcia Cunha, ela me falou que você seria entrevistada de hoje, dessa segunda-feira, depois já analisando um pouquinho o seu Instagram, pensando um pouquinho na sua história, eu venho para essa live com a certeza de que eu estou diante hoje de alguém que vai nos ensinar muito, Amanda. Essa é a minha grande expectativa diante de Amém. você. Amém, amém. Espero que eu possa contribuir de alguma forma aí, né, Uhum. com vocês que estão em casa, com você, enfim, com todos que estiverem aqui com a gente nos assistindo. Esse é o objetivo dessa live. Eu me coloco à disposição aí para a gente tirar as dúvidas e para a gente bater um papo mesmo, né? Fazer um bate-bola aqui com a galera, ver se o pessoal que também gostaria de perguntar Uhum. alguma coisa, quiser, né, participar da live aqui junto com a gente. Eu não sei como você está gerenciando essas entrevistas, mas eu estou aqui à disposição. Tá legal, ó. Então, ó, quem quer fazer pergunta, já pode mandar o seu recadinho pra gente aqui. Pode ser no comentário, pode ser naquela opção de perguntas mesmo que o Instagram oferece pra gente. Aí depois a gente joga a pergunta na tela aqui. Eu já tenho algumas preparadas para poder fazer para você, Amanda, mas o que eu quero realmente é Show. interatividade, tá? E quem não segue a Revista Tá. Expressão, eu sei que tem muitos convidados da Amanda chegando aí, é só seguir também @Expressão Araras, tá certo? Aqui para Amanda, mim já cortou chegou um um pouquinho, não comentário sei aqui. Oi, se é pode a minha falar. internet ou é de você. Deixa eu ver, a minha aqui, acho que tá a minha estava oscilando hoje à tarde, mas agora tá normal. Tanto que eu tô bem perto do roteador aqui. Tá. Me fala se você está me ouvindo bem, tá vendo a minha tela Eu, bem? A sua travou um pouquinho. eu te vejo muito bem. Para mim tá super tranquilo aqui, Amanda. Super Tá, ok. ótimo. Chegou Tá, já um não vou ensinar. comentário aqui que eu achei demais, né? A Uhum. Tati, deixa eu verificar aqui, ó. Tatiane Loyola. Ela já escreveu assim, ó. Essa mulher é porreta. Né? Essa daí já chegou um para chegou chegando, né? Já Chegou chegou chegando, tá. lacrando aqui na live. Amanda, então vamos lá. Para Pois começar é. um pouquinho a sua trajetória, a sua história. Você é engenheira civil, é isso? Isso, eu me formei em engenharia civil. Eu terminei aí, Uhum. né, o terceiro colegial e acabei indo pro método convencional, né, que as pessoas costumam caminhando aí. Não, vou fazer a faculdade, vou entrar no mercado de trabalho. Então, me formei em engenharia e trabalhei, né? Eu atuei durante 7 anos como engenheira civil. No final das contas, eu realmente, eu posso dizer que eu me realizei como engenheira, sim. Mas aí chegou um momento que começou a dar aquele desconfortozinho e falei, não, Uhum. agora eu vou empreender. Uhum. Calma aí, antes de chegar nisso, deixa eu segurar um pouquinho a sua história aqui como Uhum. engenheira civil. Como que você chegou nessa área? Tá bom, vai Por que lá. engenharia civil? Pois é, uma pergunta legal, porque na verdade eu nem tenho engenheiros na família, né? Eu fui a primeira aí Uhum. da família a abrir essa área da engenharia. Eu sempre gostei muito de obra, sempre gostei muito de construção. Na altura eu fiquei em dúvida entre arquitetura e engenharia. Como eu não sou Ok. assim naquelas criativas em relação a projeto e tudo mais, eu achei que ia me dar melhor na área da engenharia mesmo. Então me entrei aí e os anos que eu trabalhei, na verdade, Rafa, foi realmente como engenheira de obra, assim, de campo, né? Eu não fui engenheira de projeto, eu realmente Tá. entrei para atuar na gestão de equipe, na gerência de obras. Aí eu atuei como fiscal de obras em Campinas, na região ali de Campinas Centro-Oeste, e atuei depois como engenheira de campo mesmo, na região do Tocantins, ali no norte do Tocantins. Então, realmente caí em campo mesmo para vestir a bota, entrei em campo na obra e mandei ver em relação à execução de obras. Tá. Aliás, entre as suas obras, eu estava dando uma olhada, você teve alguma coisa relacionada ao Hospital do Amor, né? Que até então a gente chamava de Hospital do Câncer, não é isso?
Isso, exatamente. Eu fui engenheira deles por um ano e meio. Eu iniciei a obra da construção de um hospital, né, que é o quarto hospital no Brasil hoje, de Palmas. Então, os primeiros passos, na verdade, o ambulatório desse hospital, eu é que fiz toda a gerência aí Uhum. dessa obra. Então, tive sim, passei aí um ano e meio. Na verdade, eu estou retomando agora o meu contato com o hospital, porque eu tô com duas empresas atualmente. A segunda é de soluções tecnológicas. E nós estamos Tá. aí avançando para fechar um contrato, estou fechando um contrato com eles para a execução da plataforma de doação deles. Então, eu Uhum. tenho, inclusive, essa semana eu estou indo para lá agora, dia 1, 2, 3, eu devo passar lá, ficar esses dias lá em Barretos. Mas sim, tive uma experiência com eles muito bacana e por isso até tô reatando aí os laços para a gente poder caminhar juntos ainda com mais alguns projetos. Aliás, eu vi uma foto sua, eu não lembro agora se é o Chororó ou se é o Chitãozinho. Eu confundo os dois, eu confesso para você. Aham, Você estava, acho que num eu também voo com confundo. eles, é isso? Com algum deles? Foi um evento que a gente foi em São Paulo, tava um helicóptero, eu acho, né? A gente foi para um evento de São Paulo, eu fui com um hospital e chegou lá, tava, acho que era o Chororó que tava lá. E Tá. aí chegou lá, a gente foi fazer um trajeto de um lugar para o outro para poder, né, desembarcar, e aí tive a oportunidade de tirar uma foto com ele nesse momento, foi realmente bem bacana, foi bem Ah, tá. engraçado esse dia, na Você verdade. foi pelo hospital. Eu até achei que fosse uma fiscalização da obra, porque geralmente esses artistas ele acabam patrocinando, né, esses espaços. Inclusive, eu tenho certeza que tem uma Aham. ala com o nome deles em Barretos, pelo menos. Sim, tem sim, tem sim. Na verdade, nessa altura eu fui pelo hospital. A gente foi num evento em Tá. São Paulo, que era um evento grande, ia estar dois grandes patrocinadores do hospital lá, que era o pessoal da Marfrig e o pessoal de ovos, eu não lembro exatamente o nome da empresa. Uhum. E aí a gente foi, eu fui junto com a equipe de marketing. Na verdade, durante esse tempo que eu fiquei ali na obra, eu também já vinha trabalhando com marketing online. Eu dei um suporte para a equipe de marketing do hospital em relação a uma campanha de umas camisetas que eles tinham lá. E nessa altura era por conta disso que eu estava junto com eles. A gente foi para poder ver, tinha um contato lá do marketing, e aí eu fui acompanhar a equipe de marketing deles, que estava junto também no evento. E foi bem Tá. bacana, tive a oportunidade de conhecer alguns artistas ali nesse evento. Tá. Amanda, a engenharia civil é uma área assim extremamente masculina, não é não? A gente não tem, não é um É, ambiente, não é? Pelo menos assim, o mercado de obras, é né? Digamos sim. assim, não só a engenharia civil, mas o mercado de obras é muito Uhum. mais dominado por homens, não é? É verdade. Na verdade, eu venho já desde a faculdade, né, Rafa? A gente já ali eu lembro que na minha sala de 80 pessoas eu tinha sete meninas e o resto era tudo homem. Sim, é um dos desafios nossos, né, meu assim como mulher nessa área, quando eu entrei nessa área, mas é um desafio que eu enfrentei assim com muita propriedade. Foi bem tranquilo para mim essa fase, né, de obra, tanto na faculdade como pós-faculdade. Acredito que foi mesmo, todo o mercado, independente de, né, mesmo empreendendo ainda hoje, a gente enfrenta algumas coisas nesse aspecto de, né, ter que lidar com homem e tal, e eu acredito que foi até legal, porque estando mais em contato com homens, a gente acaba, nós como mulheres, acabamos aprendendo a nos posicionar de uma forma respeitosa, obviamente, porque o nosso objetivo é o trabalho, e conseguir conduzir, né, gerenciar aí as situações para poder ter o respeito deles e poder efetuar um trabalho, né, de qualidade em conjunto, né, inclusive contando com a colaboração deles, que esse foi o meu maior desafio aí durante esse período de obra. Eu tinha, né, que lidar com mestre de obra, pedreiros, mas assim, para mim, eu acredito que foi bem tranquilo, porque eu sempre me posicionei de uma forma muito firme, muito trabalhando em conjunto com eles, querendo realmente, né, chegar ao objetivo final, que era concluir a obra, entregar a obra para quem que fosse que eu estivesse trabalhando. Então, eu acredito que consegui lidar bem com essa situação, apesar de sim, é um ambiente Exige que mais, não exige? exige, tem que ter sim um jogo de cintura maior. Aí, nesse caso, eu acredito mais porque eu não sei se até certo ponto é bom ou é ruim, porque eu acho que também homem mandando em homem acaba tendo um pouquinho mais de resistência. Eu lembro que eu tinha muita facilidade para gerenciar, tirando algumas exceções, mas regra geral, eu tinha muita facilidade de chegar numa obra, organizar a equipe lá e fazer uma solicitação. Eu sempre Uhum. sentia que eles estavam querendo fazer para que eu achasse legal e que eu achasse bom, então, eu acredito que nesse aspecto até teve alguns pontos positivos, apesar de
ter as exceções, né? Já tive cara, meu, que não vou. Eu já tive, inclusive, uma situação que na entrevista, quando a pessoa descobriu que eu era mulher e que ia ter que ser gerenciado por uma mulher, o cara saiu da sala e falou, não, eu não, a mulher não Desistiu? manda em mim. Falei, então, aqui Eita, aí tá. foi, ele saiu. Eu falei, não, aqui a engenheira é mulher. Então, se mulher não manda em você, aqui também você não tem como trabalhar. Não mandar, né, no quesito. Eu não Uhum, mando para sim. ninguém. Na verdade, eu Uhum. sempre trabalhei de uma forma a solicitar, né, e trabalhar em conjunto ali. Mas ele se expressou de uma forma muito direta. Tinha Não, uma hierarquia a ser cumprida ali e ele não quis respeitar isso, né? Isso, isso, perfeito, perfeito. Então acabou não avançando com a gente aí no projeto por Uhum. conta de ser uma engenheira. Não, se aqui é engenheiro, então não dá certo para mim, porque eu não gosto de mulher mandando em mim. Aí acho que é algum Amanda, trauma, você né, que já eles contou. tinham em casa, Não, aí acaba, provavelmente, acaba travando. Você já contou pra gente, então, da sua experiência né? à frente dessa obra lá em Palmas, né? O que mais você aprontou por aí na engenharia Certo. civil? Para onde mais você foi? O que mais você ajudou a construir? Tá, então vamos lá. No trajeto como um todo, eu já me formei dentro da Engevix, que é uma empresa, é uma multinacional também. Na altura, ela estava trabalhando com fiscalização de obras públicas. Então, eu Uhum. fiscalizei construções de escolas estaduais na região de Campinas. Como eu falei, essa foi minha primeira experiência. Foram 3 anos ali nesse primeiro momento, tá? Depois eu me mudei para o Tocantins, com a cara e com a coragem, eu pedi as contas aqui em São Paulo. Eu não tinha emprego nessa altura, quando eu fui para lá, eu fui para o norte do Tocantins. Vou explicar antes que me pergunte, porque a maioria das Peraí, você foi. pessoas me acha Peraí, só um doida, né? Quando detalhe. eu fiz um. Você foi para lá no escuro? Fui para lá no escuro, fui. Eu resolvi, na verdade, eu sempre tive dentro de mim que Tocantins era um estado novo, que tinha muita coisa para construir. Uhum. Então, na minha cabeça, meu, eu tenho que ir para um estado, né? Eu sou engenheira civil, eu construo, e eu tenho um estado que é o estado mais novo do país. Então, desde a faculdade já eu falava, não, quando eu tiver uma oportunidade, eu quero ir para o Tocantins. E eu não estava de toda errada, Rafa. Eu cheguei lá, na verdade, eu fiquei numa cidade chamada Araguaína, não sei quem está aqui com a gente conhece, uma cidade chamada Araguaína, Hum, lá no norte, Não perto do Pará conheço, e do não Maranhão. conheço. Tá? Quente, pensa num lugar quente, é aquele lugar. E aí eu realmente, eu ali desenvolvi um trabalho durante 1 ano e meio, que me deu bastante condições financeiras até para investir no meu projeto. Porque nessa cidade, só para você ter uma noção, na cidade que eu cheguei, nunca tinha formado nenhum engenheiro civil. Ele foi formar depois que eu saí de lá, só depois de 1 ano, foi formar a primeira turma de engenharia na cidade. Então, eu inclusive fui professora de uma das turmas, né? Dei Legal. aula na faculdade local lá, Uhum. porque não tinha engenheiro para dar aula, não tinha engenheiro para fazer as obras, então eu trabalhava para 4 empresas ao mesmo tempo. Tipo, não, eu não tinha engenheiro na cidade, não tinha muitos engenheiros. Tinha, né? Sempre, obviamente tinha alguns. Mas como a cidade não formou, não tinha formado engenheiros ainda, eu consegui desenvolver um trabalho aí bem bacana nesse tempo. Eu prestei serviço para quatro empresas. Eu construí uma faculdade lá, fiz a ampliação do laboratório deles, trabalhei com uma empresa chamada Eco Brasil, numa questão de reflorestamento que eles tinham lá também, tinha umas casas nessas Uhum. localizações ali dos reflorestamentos. Fiz gabião, trabalhei com ponte, não, trabalhei com um monte de coisa que provavelmente em São Paulo eu não teria trabalhado, Nossa, porque que legal, legal isso. aqui já tinha muitos engenheiros formados há muito tempo, então eles não iam dar uma oportunidade para mim, né? Obviamente ia dar para alguém que já estava mais tempo no mercado, porque tem a opção. E lá não tinha essa opção, muito, né? Tinha alguns engenheiros e já sobrecarregados de trabalho. Então, quando eu cheguei lá nova e comecei a sair, né? Distribuindo currículo, enfim, pedindo trabalho lá, em questão de tempos eu já estava com vários trabalhos aí. E aí foi bem bacana. Acredito que faria tudo de novo. Se você me perguntar, Vai. voltaria. Foi difícil, é uma região quente, mas eu faria tudo de Uhum. novo. Então, deixa eu entender. Quando você começou a obra do Hospital de Barretos, é isso, né? Do Hospital do Câncer, né? Que é do mesmo grupo ali. Eles te acharam lá? Isso. Você já estava Não, lá? foi um Não. segundo momento. Não, foi um segundo momento esse. Foi um segundo momento. O que aconteceu? Eu fui para o Tocantins, né? Lá no norte do Tocantins. Eu nem conhecia o hospital ainda. E ali eu me especializei em steel frame, que é um método construtivo específico. Não é uma construção convencional. Não é parede de tijolo nem nada.
estrutura metálica com placas cimentícias por fora e gesso acartonado por dentro. Então, é um método específico, né? Foi, inclusive, esse método que eu ampliei a faculdade, que é uma faculdade grande lá, com esse método, levando essa tecnologia. E aí, eu fiquei 1 ano e meio lá, cansei, juntei. Na verdade, trabalhando desse tanto, né? Eu percebi que não era trabalhando desse tanto que eu ia conseguir chegar onde eu desejava. Eu já estava com 4 empregos e já estava no meu limite ali. Eu não tinha mais como atender outra empresa, já tinha chegado no meu limite. Então, eu juntei uma grana e nessa altura já eu fui empreender, tá, Rafa? Eu me mudei para os Estados Unidos depois que eu saí de Araguaína, morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, investi no meu primeiro produto lá e comecei o projeto da Ever nos Estados Unidos, tá? E aí, em uma das voltas que eu tinha deixado um escritório em Araguaína, como eu tinha bastante, né, algumas empresas ali, eu deixei um escritório com algumas pessoas gerenciando ali, na região de Araguaína. Em uma das minhas voltas, teve o leilão do hospital em Araguaína, que era um leilão para arrecadar fundos para o Hospital de Palmas, que ia ser construído. E foi nessa altura que eu encontrei o Henrique. Eles iam construir o hospital em steel frame também, que era o método que eu sou especializada, né, e eles usam até hoje, é o método que eles usam. Estrutura metálica com placas, né, externas e gesso interno. E aí acabou conciliando. Eu tinha um escritório com um arquiteto que foi almoçar comigo com uma outra arquiteta que estava fazendo o projeto do hospital, estava envolvida no projeto do hospital e acabou conciliando. A gente, né, fez contato no dia do leilão, tive contato com o Henrique, ele ficou sabendo que tinha uma engenheira local, supostamente local, né, que ele nem sabia que eu era de São Paulo, e eles estavam buscando engenheiros para essa obra de Palmas. Então, calhou de estar no lugar certo na hora certa, né? E aí eu voltei dos Estados Unidos para prestar esse serviço para eles, porque é uma obra que eu tenho um carinho imenso, né? Continuo tendo muito carinho por eles, admiro demais todo o trabalho que eles fazem a nível Brasil. E achei que era, assim, uma grande oportunidade de fazer parte desse projeto junto com eles. E eu já estava também trazendo o projeto da Ever para o Brasil. A ideia já era avançar com o desenvolvimento de produtos naturais aqui. Então, eu aproveitei e vim tanto para o hospital, né, como para começar a Ever no Brasil. Gente, que história. Tô surpreendido aqui, porque, aliás, agora eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou continuar falando sobre engenharia, ou eu vou já falar da Ever, tá? Mas eu quero primeiro agradecer todo mundo que está chegando aqui, mandando um tchauzinho, fazendo o seu alô. Aproveite, mande as suas perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma pausa para a Amanda poder responder, tirar a curiosidade de todo mundo. Eu tenho várias aqui preparadas, né? Fui anotando até alguns detalhes que você foi passando para a gente aqui. Bom, Amanda, então vamos lá. Voltando agora um pouquinho ainda para a engenharia, antes de chegar na Ever. Você concluiu a obra lá com o Hospital de Barretos ou não? Não, essa obra é uma obra de muitos anos, tá? Ela era uma obra de mais de milhões, então ela ia levar um bom tempo ainda para ser concluída, na verdade. Eu fiz o ambulatório, são 10 blocos, eu fiz um bloco, tá? O ambulatório foi eu que desenvolvi ele lá. E aí, na verdade, na altura que eu pedi para sair, né? A gente estava em comum acordo. Na verdade, eu pedi em outubro e saí em fevereiro, porque o outro engenheiro estava finalizando a obra de Macapá. E aí ele veio para Palmas, né, para poder dar continuidade. Então eu fiquei ali entre outubro e fevereiro, realmente segurando as pontas ali com o hospital para que esse engenheiro pudesse vir e avançar, né? Então eu entreguei a obra para o Gustavo, que é o engenheiro que está lá atualmente. E como eu acabei montando escritório em Palmas, eu já vou contar sobre isso. Eu sempre que estou lá, ainda vou visitar a obra, vou ver como é que tá. Tá muito legal, assim, é muito, muito bom ver, né? Ali quando eu cheguei era só um campo, né? O pessoal do hospital jogou o projeto na mão e falou se vira. Então eu cheguei, era só um terreno baldio, não tinha nada. E hoje eu volto lá, já está todo cercando, já está poupando vários blocos ali, então realmente é muito satisfatório você ver, né, essa evolução ali do projeto, muito bacana. Tá, então agora fala pra gente do seu escritório em Palmas, ele continua lá então? Continua. E o que aconteceu? Durante esse tempo, né, de obra ali no hospital, como eu falei, eu já vim com o bichinho do empreendedorismo picado, né? Eu falo que é difícil você continuar num trabalho fixo depois que você começa a empreender, né? Eu tive alguns desafios que eu passei ali nos Estados Unidos, alguns erros de empreendedoras, tá, Rafa? E começando a empreender, então eu errei, eu acabei produzindo mais produto do que eu deixei dinheiro para marketing.
E aí, na verdade, a vinda para o Brasil era pelo desafio mesmo, né? Eu me senti muito desafiada lá e eu queria trazer isso para o Brasil, porque falei, não, aqui é a minha língua, aqui eu domino e vou fazer acontecer aqui primeiro, mais do que lá, na verdade. Lá eu estou com 4 produtos, aqui no Brasil eu já estou com 25. Então, a ideia realmente foi voltar para o Brasil para me desafiar mesmo, né? Eu senti bastante dificuldade com o mercado americano, então retornei para fazer um projeto até diferente um pouquinho, eu vou falar sobre isso, do que dos Estados Unidos. Tá. Nós montamos uma Uhum. plataforma aqui. Então foi isso. Aí o que aconteceu? Como eu já estava ali no hospital, passando esse tempo ali como engenheira deles, em paralelo, eu fui desenvolvendo uma equipe de marketing, por isso que eu falei que, inclusive, eu contribuí com o hospital para o marketing também. Fui desenvolvendo uma equipe de marketing em paralelo, com tudo que eu já tinha aprendido nesses anos nos Estados Unidos, para avançar com o projeto da Every aqui no Brasil também. E aí eu passei esse 1 ano e meio ali com o hospital, né, com essa equipe sendo gerenciada em paralelo, e quando eu resolvi realmente, não, vamos lançar a linha da Ever mais forte no Brasil. O projeto começou a crescer. Eu já tinha uma equipe em Palmas. Eu até pensei, falei, não, o primeiro escritório eu vou montar em São Paulo, que é mais perto de casa e tal. Mas eu pensei, se eu tiver que voltar para lá depois no futuro, eu acho que eu não volto mais não, porque é quente e tal. E aí eu falei, não, então eu já vou aproveitar que eu tô aqui, já tenho uma parte da equipe aqui Uhum. e vou montar o escritório em Palmas, porque depois seria mais fácil montar o segundo em São Paulo, né, do que vir para São Paulo e depois ter que voltar para lá para montar um escritório. Então, por isso que eu tomei a decisão de montar a primeira franquia da empresa na região de Palmas, né? Porque eu já tinha um time trabalhando ali, e aí, até porque eles precisariam do espaço para poder, né, aumentar a equipe, para a gente poder realmente expandir e fazer o projeto como eu desejava. Então, por essa razão, eu montei a primeira franquia da empresa ali em Palmas. Tá. Agora conta pra gente, então, o que é a tua empresa? O que é a Ever que você começou a montar lá nos Estados Unidos, é isso? E trouxe para o Brasil? Foi. Foi isso. Nos Estados Unidos eu lancei alguns produtos, né? Boa parte dos produtos está com distribuidores hoje lá. Aqui no Brasil eu também desenvolvi uma linha de produtos. A Ever ela trabalha com produtos naturais, tá, Rafa? Qualquer produto, ingrediente natural que tem como objetivo saúde, prevenção e bem-estar é a linha, Uhum. é para onde a gente leva a nossa linha, tá? Eu Tá, não então, assim, avanço nem com traduzindo, é cosméticos. uma linha, Vai peraí, lá. é uma linha de produtos alimentícios ou não? Alimentícios, perfeito. Uhum. Alimentícios, tá. 100% naturais, é isso, ok? Perfeito, exatamente. Esse é o objetivo da nossa linha, focar no alimento. Hoje a gente tem, obviamente, empresas naturais com cosméticos, com maquiagem, tá? É um mercado muito crescente, né? Essa questão do natural. Mas o nosso objetivo Uhum. é manter-se nos alimentos, tá? Então, hoje a gente cresce a nossa linha com foco em saúde, prevenção e bem-estar. Com produtos naturais, ou seja, produtos que podem, né, de alguma forma, trazer um benefício para a saúde sem a química de um remédio, por exemplo, tá? Tá. Agora me explica, por que você precisou ir para os Estados Unidos para desenvolver essa ideia? Tá, porque a doida ela não quer só empreender no Brasil, não. Ela quer empreender na onde é mais difícil. Não quer só no Brasil é pouco. Porque, Vamos já ir para os porque Estados como Unidos. disse a Tati no começo da nossa live, essa mulher é porreta. Pronto, é isso. Pois é bem isso mesmo. Tipo, não, empreender já não é desafiador no Brasil. Vamos pegar um desafio ainda maior. Vamos para os Estados Unidos, né? Que além disso ainda tem a língua, tem o fato de ser estrangeira. Uhum. Rafa, na verdade, calhou, tá, a ideia do empreender com produtos naturais, ela veio de algumas torradas do sol ali no Tocantins, tá? O que que aconteceu? Eu tava em obra, eu vivia queimada, porque, como eu falei, é muito quente a região, e eu levei algumas boas torradas, né, durante as execuções da obra. E uma das vezes que eu levei essas queimaduras, eu fui para uma dermatologista pedindo ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso de algo que me proteja, eu sou branca desse jeito, vou torrar aqui. Uhum. E ela me prescreveu protetor solar em cápsula. Isso chamou muito, muito minha atenção. Ou seja, eram ingredientes naturais, né? É um extrato da samambaia que você ingere e ele fortalece as suas células para não deixar ela reagir ou ter ser danificada quando tem a interação com os raios ultravioletas. Eu achei aquilo demais. Eu falei, meu, isso daqui é demais, como assim? E aí calhou de eu ter uma viagem nessa altura que eu ia para Disney, nem ia a trabalho,
E acabei fazendo contatos lá com pessoas que estavam nessa área e tinha contatos de laboratórios para eu poder desenvolver esse produto lá. Então, eu tive uma ideia no Tocantins. Pensei, como que eu vou fazer para executar ela? A princípio, eu ia executar ela no Brasil. E aí, calhou de eu fazer contato e a pessoa, não, por que você não faz aqui? Porque os produtos aqui são bem melhores e tal. E eu já tinha, né, tava com uma reserva, juntei uma reserva nesse tempo aí do Tocantins, que lá não tinha muito o que fazer, era só trabalhar mesmo, não tinha nem como gastar muito. Então, eu acabei juntando uma reserva e aproveitei essa reserva justamente para fazer esse investimento, né? Tava com essa ideia de entrar no Uhum. online. Eu, nessa altura, já estava também pensando que eu queria entrar em alguma coisa online. Eu sentia que a engenharia, apesar de ter uma boa remuneração, ela tinha um limite ali, né? Como eu falei, eu era o meu próprio limite. O tempo que eu tinha disponível para entregar para as empresas ou para executar algum trabalho ali, ele me limitava. Então, eu não tinha como crescer mais do que o meu tempo dava, a minha energia dava. E o online já não. O online ela dá essa perspectiva de um crescimento fora, né, da nossa possibilidade. Não depende do meu tempo ou da minha energia. Uma vez que eu acerto uma campanha, uma vez que eu faço uma estratégia e essa estratégia dá certo, eu aumento o investimento e ela aumenta o retorno. Então, isso é exponencial. Eu Sim. não preciso, não precisa de mim, né? Eu não precisa de mim para eu poder escalar. Tá, compreendi. E como você chegou aos produtos que você desenvolveu lá nos Estados Unidos? Como foi isso? Como foi o seu processo de criação, aliás, né? Tá. O processo do protetor solar em cápsula, eu passei por 4 médicos no Brasil, cada um me deu uma fórmula. E aí eu tinha um quarto, eu passei por um quinto médico, que era um amigo meu de Portugal, e ele é que fez a formulação final para mim. Então eu levei a fórmula para laboratórios e o laboratório de lá foi quem fez a produção. Então, na verdade, é o white label que a gente chama, né? Os laboratórios produzem na sua marca. Então, eu desenvolvi a marca e fiz um investimento num estoque, né, de produtos para poder começar a fazer um trabalho de marketing ali nos Estados Unidos. E é esse ponto que eu falei para ti, que foi um erro, né? Um erro de iniciante, principiante aí, que hoje é uma das coisas que eu cuido de perto, que foi eu produzir mais do que eu deveria. Ou seja, eu tinha um valor em mãos que era para investimento. Hoje eu entendo que eu deveria ter investido 20% em produto e 80% em marketing, tá? Mas Olha que naquela altura eu não interessante isso. entendia isso. Tá. É, Uhum. se não bobear mais, tá? Se bobear ainda mais um pouquinho, porque a gente tem muito período de teste ali até você acertar, enfim. Então, hoje eu tenho a noção disso, mas naquela altura eu não tinha. Eu investi praticamente 80% do dinheiro em produto e deixei 20% para o marketing. Quando eu comecei a testar e comecei a errar, eu não tinha margem para errar, entendeu? Então, acabou que eu passei mesmo uma situação ali de eu não avançar com o produto ou não. Depois eu fui para uma outra linha. Primeiro eu tentei vender sozinha fazendo marketing. Depois que eu falei, não dá para mim, gastei a verba que eu tinha aqui, eu juntei com distribuidores que já tinha cliente e acabei vendendo, né? Trabalhando com margem menores, mas deixando para uma pessoa que já sabia vender os produtos lá. E aí foi nessa altura que eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil, né? Porque eu não estava mais à frente da Tá. operação. Eu produzia, entregava para distribuidor e aí não precisava estar lá nos Estados Unidos para poder seguir. Tá. Você já citou a questão do marketing algumas vezes para a gente aqui, inclusive dizendo que você aplicou as Uhum. suas noções de marketing com o pessoal lá do Hospital do Amor, correto? Foi. Aham. Tá. Agora, as suas noções de marketing, você chegou a estudar nos Estados Unidos, você estudou no Brasil, ou foi na prática que você foi aprendendo isso? Olha, foi um pouco de tudo, Rafa. Foi um pouco de tudo. Porque você imagina o meu desespero na altura em que eu produzia o tanto de produto que eu produzi, e aí depois eu não, Uhum. né? Eu preciso vender esse produto. Você imagina uma pessoa que quer aprender marketing de verdade, passa um sufoco Claro. que nem esse Uhum. que você vai aprender como ninguém. Então, assim, eu realmente desenvolvi, né? Fui para congresso. O dinheiro, o resto do dinheiro que eu tinha, eu realmente investi em educação, tá? Então, fiz muito curso de Facebook Ads, Google Ads, marketing, fui muito congresso, fiz contato com os afiliados e todo esse trajeto desse 1 ano e meio que eu fiquei nos Estados Unidos foi o que deu a ideia da plataforma que eu desenvolvi no Brasil, tá? Então, apesar Tá. de não ter conseguido desenvolver efetivamente o marketing nos Estados Unidos, eu trouxe a ideia da plataforma, vendo, né,
como estava caminhando nos Estados Unidos, que é a questão da revenda online, depois de participar de alguns congressos de afiliados, eu tive em um, que é o Affiliate Summit, que aconteceu em Nova York, que foi sensacional, foi o dia que eu falei, meu, isso aqui é o futuro, né? Realmente, a parceria entre empresas e pessoas que revendem online, né? Que eu acredito muito nesse modelo de negócio. Eu acredito que é uma grande parceria, porque a gente tem muitas tarefas quando você tem uma empresa, né? Você tem diversas áreas para você cuidar. E no caso dessa plataforma que a gente desenvolveu, que é para compartilhar o nosso modelo de negócio com outras pessoas, a gente tem uma divisão muito clara do trabalho. Nós cuidamos da parte de logística, estoque, entrega, e as pessoas que se juntam a nós na plataforma, elas ficam responsáveis por fazer a divulgação e venda. Então, elas ganham uma parte por essa venda, a gente fica com uma outra parte para poder pagar produto, gerenciar estoque e tudo mais. Então, acredito muito nesse modelo de negócio, né, de divisão aí entre empresas e pessoas que dividem, né, trabalham com o marketing online já para desenvolver as vendas. Tá, eu fiz essa pergunta, Amanda, porque assim, eu entendo que empreendedorismo, na verdade, é uma junção de várias peças que precisam se encaixar perfeitamente. Não basta você ter uma boa ideia Perfeito. se não souber como colocar em prática a sua ideia. De repente você resolveu fabricar canetas. Ah, mas a fórmula é essa. Mas quem vai fazer para mim da fórmula que eu desejo, da forma como eu penso? Ok, você encontrou quem faça. Perfeito. Mas e agora? E para vender? Uhum. Eu não sou vendedor. Eu sou um especialista em criar a fórmula da caneta. Uhum. Então você foi buscando Perfeito. as peças corretas para encaixar naquela sua ideia inicial quando você foi para os Estados Unidos. Foi isso. Foi em resumo isso sim, Rafa. Na verdade, é o que você falou. Quando a gente o empreendedor, né, geral, a gente tem que ser tudo, né? No começo não dá para dividir assim, não, eu gosto só de fazer isso, eu só sei fazer isso. Eu não tinha dinheiro para contratar pessoas que realmente soubessem, tá? Para ser honesta, naquela altura eu não tinha monetizado o suficiente para isso. Acabava tendo que pegar um pouco de tudo enfim. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai focando no que a gente é melhor, isso é fato. No começo a gente vai, como eu falei, eu fazia o site, eu fazia o rótulo, eu lembro que eu aprendi Photoshop, foi eu que desenvolvi o rótulo, porque legal, eu tinha cara. contratado duas, três pessoas, uma da Austrália, entrei num site tipo Orkana, esses sites de contratar design, e o cara não fazia do jeito que eu queria, e eu tinha contratado já 2 vezes e não ficava do jeito que eu queria. E aí, tipo, eu mesma fui lá, aprendi Photoshop e já estava mexendo nas artes e tal. Então foi bem legal. Eu aprendi muito, muito, muito. Foi assim, é incrível o tanto de aprendizado que você tem quando você se lança e vai assimilando esses desafios e vai enfrentando esses desafios. Então eu posso dizer que foi uma decisão muito sábia. Eu saí da engenharia pelo sentimento de estagnação que eu já estava, né? Eu já estava há alguns anos como engenheira, eu já tinha aquele sentimento que eu aprendia muito pouco ali, que eu realmente como engenheira, você tem ali depois o mestre, o pedreiro, né, o marceneiro. São pessoas que eu tenho no meu coração, gosto muito, né, de ter o contato com eles, mas são pessoas que no final das contas não te desafia, né? Não era um desafio para mim conseguir enfrentar alguma coisa na obra nova, era muito rotineiro, conferir a armação e tal. Então, pular da engenharia, que era uma área que eu tinha domínio total ali, que eu, né, estava super tranquila, para uma situação que eu sabia zero, né? Que eu tive que desenvolver tudo do zero, né? Foi realmente desafiador e me fez crescer muito como pessoa. Era exatamente o que eu estava buscando. Sofrer um pouquinho aí com o aprendizado para poder crescer. Acho que é natural esse sofrimento, né? Na verdade, a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Em busca, é claro, aí dos acertos. E você falou que hoje a Ever no Brasil já conta com 25 produtos, é isso? Isso, nós estamos ampliando ainda um pouquinho, vai entrar mais agora. A gente está fechando algumas parcerias. Eu vou sair dessa live e vou correr para o aeroporto, tá? Eu estou indo para Goiânia, tem mais um. Tá. Eu tenho um voo 10h30 em Campinas, então eu vou sair da live contigo e correr para Campinas, que eu vou chegar 1h30 de antecedência aí no aeroporto O escritório para continua conseguir lá, pegar. então. Porque continuo em Palmas, na verdade, eu tô indo. Na verdade, continuo em Palmas, eu vou para Goiânia para fazer uma outra parceria que eu estou pleiteando aí no ramo de açaí, que também acho que vai ser bem legal para trazer produtos liofilizados para nossa linha. Então eu conto com 25 produtos hoje, mas a gente está. Quais são os destaques, então? Quais os produtos que
são os campeões aí de audiência? Hoje a gente está focado mais em encapsulados, né? Então eu tenho produtos para emagrecer, libido, tenho um kit de desintoxicação do organismo. Nós estamos com encapsulados também para imunidade, que está vendendo muito nessa altura agora do corona, né? Ah, Então, hoje eu estou com a linha mais voltada para encapsulado, mas a gente está expandindo a linha para chás. Eu estou entrando numa linha de chás gourmets. E esses produtos, esses blends, né? Alguns blends específicos, e essa questão dos liofilizados, que são. Não sei se você conhece esse termo liofilizado, não? eu acho que em algum momento da vida eu já ouvi, e não é muito distante, não, é coisa recente. É novo, é bem novo. É um processo de extração, né? Você tira a água do produto e mantém-se Isso, todas as propriedades tá. deles. É como se você Então, assim, consumisse, é como se você consumisse fruta, não é isso? Aquela, não é? Não tem um processo assim na perfeito, fruta que você perfeito. faz isso? Você tira Isso, o líquido isso, dela, tá? Tem acho que maçã liofilizada, perfeito. bananinha, não é isso? Ok. Isso, isso. Tem a desidratação e tem a liofilização. Os dois são processos que tiram a água dela. A Tá. liofilização, normalmente, você processa depois. A desidratação, você mantém-se ali um certo formato, né? Desidratado, mais formato. Uhum. A liofilização, não. Você vai lá e tritura, então ela se torna como se fosse um pó. Então, esse é um da linha, né? Uma das linhas que a gente quer avançar aqui. A gente vê que tem um mercado crescente, é novo ainda, é muito novo, mas é algo que a gente acredita no futuro aí na expansão. E é bem bacana o processo, porque você, por exemplo, um suco verde que vai couve, abacaxi, vai todo aquele, né? Se você vai fazer no liquidificador, faz aquela bagunça, né, na tua cozinha. Aí eles pegam, seca todas essas verduras e frutas, processa ela, e aí uma vez que processa ela, coloca num saquinho, ou seja, tira toda a água dela sem tirar nenhuma das propriedades que elas têm, ou seja, mantém-se as vitaminas, mantém-se toda a parte que é nutritiva, né? Inclusive algumas fibras. E aí você coloca isso no saquinho. Quando chega na casa do cliente, ele pega uma colher, dissolve na água e volta a ser o suco verde que ele tinha batido no liquidificador, só que vem em pó, né? Ele vem desidratado. Eu, Então, eu é quero, eu liofilizado, na quero. verdade. Eu quero, com Pode certeza. deixar. Eu tenho É algumas amostras aqui. tá, é muito prático, Amanda. Muito prático mesmo. Porque realmente para É fazer suco muito verde, assim, prático. às vezes você compra aquele maço de couve, você não vai utilizar tudo de uma vez só, fica lá na geladeira, acaba Perfeito. estragando. Tem tudo isso, né? É, tem tudo isso. Perfeito. É É exatamente esse o economia, é ponto. A gente praticidade. sai. Exato, a praticidade, se você coloca num potinho, leva para o teu trabalho, você pega uma colher, você não precisa nem de liquidificador, ele dissolve na água. Então você mistura na Uhum. água, ele volta a ser o suco verde, né, que estava antes. Hoje minha mãe fez pra gente aqui, ela bateu mais frutas, né? Acabou batendo o pó, que é o que dá maior trabalho, e colocou maçã, que é tranquilo, cortou algumas maçãs, ficou delicioso. E ele é 100% Tá. natural, sem açúcar, sem conservante, nada. Ele vem assim o extrato puro. Então é algo que eu gosto, eu consumo e a gente está aí em busca de viabilizar. Eu estou indo para Goiânia para encontrar com o investidor lá, ver se a gente vai investir em fábrica, porque são pouquíssimas fábricas no Brasil hoje. A gente realmente está vendo aí a forma de viabilizar uma produção em escala para esse produto específico, essa linha específica. Rafa, dá Aliás, só um Amanda, minutinho para mim, eu vou só. Mas claro, pode ir pode ir, falando, eu pode estou ir. te ouvindo. Só um minutinho, que Tá, eu perfeitamente. Ó, tô com deixa eu uma aproveitar câmera. então aqui. A Márcia Cunha está dizendo que ela também quer provar. A Ellen Sota, que é tua prima, está dizendo que está adorando a nossa conversa aqui, disse que também quer experimentar. E você, Amanda, se citou aí a tua mãe, deixa eu aproveitar e mandar um beijão para a dona Nereida, né? Faz tempo que eu não a vejo. Mandar um Opa! abraço para o teu irmão também, né? Papai recentemente, né? Sem dúvida alguma. Eu celebrei o casamento do teu irmão, né? Você Pois estava lá é. também, né? Isso é muito legal. Conheço Pois é, muito bem a tava. família aí. A Ó, Larinha tá voltou. linda. Não sei se você tem acompanhado aqui no Insta. Eu vejo pelo A Insta Lara tá só, né? muito linda. Uhum. Ai, tô apaixonada nela. Agora, essa pandemia a gente não tá nem podendo sair, a gente só tá se encontrando Eu não assim, vou né? para Tá Araras, bem. eu não vou para Araras Acho faz que quase poucas 4 meses pessoas. já, né? Né? É Faz mesmo. parte Você essa tá onde, distância Rafa? nossa. Eu nem Eu estou em perguntei. São Paulo, né? Eu estou em Sampa, né? Estou seguindo tudo daqui. Uhum, Fiquei doente aqui, fui internado aqui que e não pude legal. nem ver a família depois, né? Paciência, É paciência. mesmo. É. Amanda, seguindo aí um pouquinho na Entendi. sua Você história, pegou o você Covid, sentiu... então? Peguei Covid. 10 dias de UTI, não, 10 dias internado e mais 4 de UTI. Foi complicado.
Meu Deus! Nossa, não fiquei nem sabendo, Pre- Rafa. Que bom que você tá melhor. Preciso das, Fiquei feliz em preciso das saber. suas cápsulas para imunidade aí, viu? Acho que é isso. Pois Faltaram elas é, na minha vida preciso te aqui. enviar essas cápsulas de imunidade. Vou. Amanda, você teve Ótimo, mas vamos lá. dificuldade tá, você teve dificuldade para desenvolver o seu produto aqui no Brasil? No Brasil, vamos pensar, deixa eu lembrar como foi o processo no Brasil. Até que não, viu, Rafa? Até que não. A Tá. gente já estava com alguns laboratórios. Só para vocês entenderem, na verdade, a Ever atua como distribuidora, então a gente tem uma gama de laboratórios, né? São vários laboratórios nos atendendo. E é legal porque a gente é o primeiro que vai lá e realmente quer qualidade, né? Então, nós somos o primeiro aí que entra em defesa do consumidor. Então, se um laboratório não atende da forma que a gente gostaria ou não traz a qualidade que a gente gostaria para o Uhum. mercado, a gente, né, passa para outro laboratório, então tem uma preocupação muito grande. Nós não somos o laboratório e a gente tem uma seleção muito rígida ali dos laboratórios que nos atendam com a qualidade que a gente quer trazer para o mercado. Mas não tive muita dificuldade, não. Eu encontrei logo alguns laboratórios. Eu enfrento dificuldade ainda por exemplo, o protetor solar em cápsula eu não consegui trazer para o Brasil. Ele foi registrado como medicamento por algum produtor aí, né, alguma empresa no Brasil, e a Anvisa não deixa trazer como suplemento, embora nos Estados Unidos eu venda como suplemento. Então, a minha maior dificuldade é com a Anvisa, porque realmente é um órgão aí que ele é feito para dificultar a nossa vida e acaba realmente dificultando alguns processos aqui que poderiam ser mais simples. Então, de laboratório eu não encontrei muita dificuldade, mas com a Anvisa a gente sempre tem aí uns probleminhas que tem que Tá, compreendi. driblar Uma aí, né, para burocracia aí, conseguir né? Tá. gerenciar. Uhum. Tá. Uhum. Alguém já perguntou É. aqui onde encontra os produtos? Como você faz a comercialização Na verdade, a gente tem o deles? nosso site, a gente vende Uhum. online, tá? Quem quiser acessar aí é o loja.everbynature.com.br. Na verdade, o link na minha bio também. Quem tiver aqui com a gente na live pode entrar no meu Instagram, tem um link na bio. Aí vai ter várias opções ali, né? O canal do YouTube e tudo mais. Tem a loja ali também. É só clicar que Tá. vai direto lá, já vai ter toda a linha dos produtos, tá? Loja.everbynature, é isso? Ponto. Bynature.com.br, isso. Tá. É inglês, tá, gente? É isso, né? Ever by Nature, né? O by é BY, né? E o Nature Isso, é sempre Nature. vi. É isso, né? Acho que você vai escrever aí no comentário, Isso, Amanda? perfeito. Tá. Então, perfeito, Eu legal. vou Escreve pra gente escrever, aí que vou facilita. aproveitar e escrever aqui. Uhum. Tá legal. Tá, legal. Sempre vindo da natureza, né? O pessoal Ó, pergunta o que uhum. significa o Ever by Nature, sempre vindo da natureza. Esse é o objetivo. A Tá. farmácia Aliás, de Deus é a o nossa natureza, Thiago, né? aham. Thiago Pereira, ele compartilhou já aí também para a gente, né? E ele, em algum momento, ele disse Show. que ele e a família eles estão adorando os produtos. Ah, que bacana. Nossa, o Thiago é consumidor nosso aqui, uma pessoa que está com a gente, inclusive, é um Uhum. empreendedor nosso da empresa aqui. Ele é sensacional, muito, muito bom, Thiago. Obrigada aí pelo comentário. Já que eu citei Ah, o o pessoal Thiago, eu vou escreveu citar também, a Tati agora, escreveu também. eu vou citar aqui o Luan. O Luan ele pergunta, Amanda, qual a principal qualidade que um empreendedor de sucesso deve ter? Aliás, que um empreendedor deve ter, né? Sim, sim. Olha, Rafa, se eu pudesse, eu acho que uma das características que a gente mais desenvolve aí como empreendedor é resiliência, né? Eu todos os dias, a cada dia que eu tô aí empreendendo, eu venho, né, sentindo como é importante a gente ser resiliente, a gente conseguir lidar com todas as situações, superar qualquer desafio. Eu falo que empreender é você encontrar soluções todos os dias, em meio ao monte de problemas que você tem, né, que enfrentar diariamente. Então, eu diria que a resiliência, ela é sim uma das características mais importantes que o empreendedor tem que ter para conseguir deslanchar e chegar, né, no sucesso aí do seu negócio, porque não é fácil, tem sempre altos e baixos, tem equipe, né? Hoje nós estamos aí com uma média de 19 pessoas na equipe, então tem que ter uma gerência de pessoas, uma gerência de produtos, você lida com consumidores, você lida com fornecedores, então todos os dias é um desafio aí que você tem que desbravar. E eu considero que a engenharia civil me ajudou muito nisso. Tanto que as pessoas falam, porque você faria faculdade de novo, você nem usa mais seu diploma e tal. Eu faria sim, porque durante os 5 anos, né, que eu prestei a engenharia civil, que eu cursei a engenharia civil, eu fui ensinada a resolver problemas. A engenharia faz isso, na verdade, né? Ela coloca N problemas para você resolver durante todo o curso.
Então, eu falo que o cérebro, o meu cérebro, ele é condicionado a resolver, desde do primeiro ano de Sim. faculdade. Então, é um problema de matemática, é de física, é de... Lá na altura era esses problemas no papel, hoje é o problema no dia a dia, mas a gente é muito condicionada mesmo a resolver problema. Eu sinto que a minha equipe até, com o tempo, vai pegando um pouco o meu jeito, né? Quem vai entrando no time vai entrando no jeito, mas no começo eles sentem um pouco como algo diferente, né? Eu lembro que algumas vezes acontece algum problema, alguém fala, nossa, mas e agora? E não sei o que. E tende a ficar ali no problema e a gente, meu, não tem o que fazer, bora, vamos. Qual que é a solução? O que nós vamos O fazer? Para onde a problema gente já vai? existe, né? Qual que é a É, direção? exatamente. Você falou Perfeito. resiliência. Exatamente. Você falou resiliência, eu gosto muito justamente dessa palavra, desse termo, e eu entendo que nessa pandemia é a palavra do momento. A gente tem que ter o Uhum. poder de se reinventar, de renascer das cinzas, de ser realmente fênix, né? De criar, de olhar para Tem, o Rafa. problema e muitas vezes ver no problema a oportunidade para o crescimento, para a gente dar a volta por cima. Perfeito, Rafa. Nessa pandemia tem sido realmente a fase que precisa mais ainda da resiliência, né? Esse é o momento que essa palavra faz jus aí ao empreendedor, porque a gente está sem poder levar a equipe para o escritório, né? Existem várias coisas, né? Com entrega de produtos atrasando por conta da pandemia, então realmente precisa ter um jogo de cintura, paciência, a equipe toda trabalhando de casa, então todo mundo tendo que gerenciar o seu tempo, gerenciar as reuniões que a gente tem. Então, é um momento de muita resiliência. E mudamos toda a estratégia. A gente vinha com uma estratégia muito focada, né, em alguns produtos específicos. Quando entrou a pandemia, a gente teve que se adaptar. Então, a gente já focou mais na imunidade, focou mais na desintoxicação do organismo, né, para manter o organismo forte aí, para vencer qualquer, porventura, algum vírus que venha. Uhum. Então, realmente, a cada momento que a gente vai passando de empresa, eu falo que tem, né, que pivotar. Essa é a regra da startup. Você vai, joga até com tudo que a gente passou aqui. A gente lança muita coisa no mercado, analisa a reação, não só de produto, mas também da plataforma, traz para dentro de casa, organiza, faz, refaz, volta para o mercado. Então, essa resiliência, né? Saber a hora de pivotar, saber a hora de mudar as estratégias e tal, ela é muito importante para conseguir chegar até o ponto de sucesso numa empresa, né? Nós estamos caminhando para isso. Eu posso dizer que nós avançamos muito, até mais rápido do que eu estava imaginando, mas estamos ainda assim num caminho, numa jornada aí para atingir o sucesso e ser conhecido nacionalmente pela qualidade dos nossos produtos. O que a pandemia te ensinou, Amanda? O que esse momento ensinou para você? Tá. Na pandemia, eu diria que eu aprendi mais pessoal, tá? Na pandemia, eu tive Tá? mais tempo de ficar em casa, de olhar para mim mesma. Então, eu vou falar assim: como eu sempre fui muito focada no negócio, sempre trabalhei muito, eu já vim aprendendo muito com meus negócios, mas a pandemia fez eu olhar para mim, né? Olhar para dentro. E eu aprendi, em especial com o contato aqui em casa, com a minha família, que existiam algumas pessoas dentro do meu convívio próximo que precisavam um pouco mais do meu olhar, um pouco mais da minha atenção. E é isso que eu tenho feito nos últimos dias de pandemia. Eu tenho olhado para eles e tentado entender mais e tentado, né, aproveitar mais os momentos com eles. Eu aprendi que fazia muito tempo que eu não fazia algo que me dava, né, felicidade, assim, prazer, sem ser o trabalho, porque eu amo muito o que eu faço, mas sem ser o trabalho. Então, eu estou dedicando um tempo, como eu falei, para brincar, para fazer algumas coisas que me desafiam sem ser o trabalho, que eu vinha muito tempo focada no trabalho. Então, a pandemia me ensinou muito nesse aspecto. Ela me fez olhar para mim novamente, me fez, né, crescer como pessoa. Eu acredito que eu estou crescendo muito nessa pandemia. Continuo crescendo como profissional, mas mais como pessoa. As pessoas sairão diferentes da pandemia? Você pensa nisso, Amanda? Sim, eu acredito que essa pandemia ela vai nos adiantar uns 10 anos, Rafa. Eu ouso dizer uns 10 anos, tá? Uhum. Tanto na parte de tecnologia como na parte de como pessoas mesmos. Eu acho que a gente tem aí uma jornada, né? Nós temos
uma jornada aí para seguir, mas eu acredito que ela fez muitas pessoas olharem para o online que não estavam olhando, procurarem formas de se adaptar a entregas mais rápidas, entregas, né, que tem alguma tecnologia envolvida para agilizar. Então, eu realmente acredito que essa pandemia vai adiantar a nossa sociedade, vai levar a nossa sociedade a uns 10 anos à frente aí, e como pessoas também. Eu acredito que vai aí mudar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vão ter o tempo de parar, olhar para si, né? E desenvolver enfim, se autoconhecer, tirar esse tempo aí da pandemia para conseguir olhar para coisas que talvez pela correria não tinha tempo, né? Que foi o meu caso. Então, estou confiante que muitas pessoas vão sair mudadas dessa pandemia. A gente vai ter sim uma sociedade dando valor para coisas que não davam, né? Um simples abraço hoje que a gente não pode dar, então que não era algo que a gente valorizava tanto, a gente vai começar a dar mais valor, dando valor para coisas que têm valor e tirando o valor de coisas, né, que muitas vezes não tinha, que a gente dava muito valor e não tinha esse valor todo. Deixa eu voltar aqui só numa pergunta que o Thiago mandou para a gente, né? Ele fala sobre o crescente aumento da população idosa no Brasil. Ele pergunta se a Évora já está pensando nesse público ou se já pensou, se tem alguma coisa na caixinha ali pronta para apresentar. Para os idosos? Para os idosos, isso. Sim, sim. Na verdade, a gente tem, na nossa linha atual, a gente já tem alguns produtos específicos mais voltados para a linha dos idosos, né? Que é uma cápsula de amora, por exemplo, a menopausa, o kit de imunidade, que ele já não é só para pessoas jovens, é também para os idosos. Para todo mundo, claro. E com certeza a gente vai, na ampliação da linha, a gente vai sempre estar pensando, né, nos idosos que são a população aí que a gente, né, que precisa de mais orientação e mais cuidado pela fase de vida que estão. Eles são realmente a população, a parte da nossa população que exige essa atenção, com certeza, Tiago. Amanda, agora sim, de empreendedora de sucesso para um sonhador ou uma sonhadora. A pessoa quer começar. Qual o caminho? Para onde ela vai? Uhum. Para errar menos. Não digo que é para não errar, mas para errar menos. Sim, sim. Ótima pergunta. Na verdade, eu, dentro dessa minha jornada, se eu pudesse voltar, tem uma coisa que eu falo que se eu pudesse voltar e me dar, né, me recomendar, dar uma dica para mim mesma quando eu estava lá atrás, eu pediria para eu ter um pouquinho mais de paciência e para que eu pudesse, tipo, eu me acalmaria. Eu acho que eu entrei para empreender com muita, né, ansiedade, e quando as coisas davam errado, eu acabava ficando muito nervosa, ou também, né, acabava preocupando demais. Se eu pudesse dar uma dica para quem vai começar a empreender hoje, eu pediria para que a pessoa fosse com calma e aceitasse as coisas que fossem acontecendo, né? O processo de evolução do empreendedorismo com tranquilidade. Tudo acontece na hora que tem que acontecer, as coisas são como tem que ser, né? Muitas vezes a gente acaba ficando eufórico ou tentando resolver com as próprias mãos. E dentro do empreendedorismo tem coisas que a gente pode fazer e deve, mas tem coisas que fogem do nosso controle. E aí nessas horas que é importante a gente entregar aí nas mãos de Deus e seguir, né, confiantes, sem deixar que as coisas que vão acontecendo atrapalhe ou conturbe, né, o seu sentimento, que você consiga fazer isso com mais naturalidade, porque vai ter problemas, vai ter desafios, e você tem duas opções: ou você fica doido nesses desafios, ou você leva isso com mais naturalidade. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria para mim mesma: vá com calma, se acalme, tudo é assim, as coisas vão acontecer como tem que acontecer, e tem tempo para tudo. E às vezes eu me estressava tanto com uma coisa, daqui a pouco estava resolvida. E depois ficava esquentava a cabeça, ai meu Deus, o que eu vou fazer e agora? E daqui a pouco estava tudo resolvido. Então hoje eu já sei, quando acontece eu já falo, daqui a pouco está tudo resolvido. E essa tranquilidade me ajuda a resolver mais rápido, na verdade. Amanda, minutos finais. Eu já quero aqui agradecer você, em nome da revista Expressão. A Márcia adora você. Aliás, tem um detalhe, tem uma história que eu não posso deixar de citar. Também. Tem uma história que eu não posso deixar de citar. A Amanda foi garotinha Expressão. Não foi, Amanda? É verdade. Foi. Eu lembro que eu Lembra era bem quanto pequenininha, eu tempo fiz uma faz? apresentação. Eu fiz uma apresentação, você lembra? Você apresentou um muitos Garotinho anos. Expressão também, né? Foi isso. Eu fui apresentadora do Garotinho Expressão, era bem catatalzinha, assim, eu lembro, a gente ia até o vídeo, né? Toda de terninho, assim, pequenininha, foi mesmo. Eu amo a Márcia de paixão.
Beijo. Gratidão pelo convite. Fiquei super feliz quando eu recebi o convite de vocês, viu? Fiquei muito feliz mesmo, assim. Eu adoro a Márcia de coração e imensa gratidão por, né, me deixar fazer parte das entrevistas aqui com vocês. Tá, joia. Amanda, mais uma vez, então, muito obrigado. Então, para achar os produtos, loja.everbynature.com.br, ou então é só seguir aí o Perfeito. Instagram da Amanda também, que com certeza vocês vão encontrar com toda a facilidade esse trabalho que a Amanda está apresentando para o Brasil, para melhorar a vida das pessoas, produtos 100% naturais. Amanda, obrigado. É só Isso falar aí. tchau e pegar o seu Obrigada, voo Rafa. agora, menina. Vou correr para o aeroporto aqui. Então, fechou, Rafa. Obrigada por tudo, viu? Beijão. E é isso aí, pessoal. Obrigada para todos que estão aqui com a gente. Gratidão pelo carinho. Tiago, Tati, Luan, todos que acompanharam essa live, fizeram as perguntas aí. Então, me deixo aqui a minha gratidão para todos vocês, tá bom? Um beijo e vou nessa, que eu vou correr para o aeroporto. Vai lá, então, Amanda. Beijo, tchau, tchau, obrigado. Para quem não Beijo, segue, até então, mais. ainda a revista Expressão, @Expressão Arara, só seguir. Em breve tem novidades, uma versão completamente online da nossa revista digital para vocês e também logo tem sorteio. Quarta-feira a gente volta a partir das 7 horas da noite com mais live de expressão. Gente, obrigado, boa noite, tchau Amanda, Fechou. boa viagem. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.